A equipe de pecuária da Rural Business alertou antecipadamente seus assinantes para que tomassem muito cuidado com as informações do governo quando o assunto é pecuária de corte no Brasil e vendas de carne bovina. Afinal, muitos oportunistas estão tentando transferir para o produtor de gado e consumidores as perdas da grande indústria com a greve dos caminhoneiros. Prepare-se para ver e ouvir fundamentos e estratégias de mercado que podem, de fato, fazer você ganhar ou perder dinheiro no mercado físico de gado gordo e no mercado de carne bovina. Seja muito bem-vindo à Rural Business, a única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Desde o início de maio, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior vinha mostrando queda para as exportações de carne bovina originadas do Brasil. Uma estratégia necessária para liberar mais produto para o mercado interno, a fim de atender à explosão de consumo com a chegada da Copa do Mundo de Futebol. Na tarde do dia 21 de maio, o governo apresentou os últimos dados antes do início da paralisação do transporte de cargas. Naquela data, divulgou que as vendas poderiam cair 14,5% e totalizar apenas 77.300 toneladas, pela projeção feita pela Rural Business, com base na média diária de embarques registrada entre os dias 1º e 20 de maio, ou seja, em 3 semanas. Exatamente naquele dia, os caminhoneiros deram início à greve, ação que ganhou corpo e supostamente paralisou a produção, distribuição e exportação dos produtos. Mais do que depressa, a tropa de choque da grande indústria e do governo correu para plantar o caos no mercado, encontrando pela frente uma mídia sedenta de matérias sensacionalistas. A ordem era apresentar números faraônicos de prejuízos para sensibilizar os mais inocentes de plantão. E olha, quase deu certo. Não fosse a Rural Business abrir os olhos do mercado para o que de fato estava acontecendo. O alvo era um só: aumentar os preços da carne bovina no mercado interno, derrubar a cotação do gado gordo e do milho, que são insumos básicos para a indústria, e mais, ganhar mais dinheiro fácil através de subsídios para parte dos mega frigoríficos exportadores e, de quebra, aumentar as margens de lucro num momento em que a grande indústria frigorífica do Brasil já sabia que os custos da sua principal matéria-prima, que é o gado gordo, tinha fundamentos muito fortes de alta. Nesse ambiente, a greve dos caminhoneiros chegou na hora certa para os aproveitadores de plantão. Tudo o que precisavam era de um problema para derrubar custos e faturar alto com a explosão de demanda prevista para esse mês de junho. Olha, engana-se quem pensa que existe algum tipo de patriotismo nesses discursos. Boa parte dessa turma é PhD em aproveitar oportunidades, pouco se importando com os reflexos disso para a produção e para o consumidor. E os números agora confirmam a farsa. Avalie, espalhe essas informações, pois é ridículo a pecuária de corte continuar caindo nas armações do governo e de parte dos mega frigoríficos. E, mais uma vez, assumir sozinha os prejuízos. O primeiro relatório sobre as exportações de carne bovina de maio foi apresentado no dia 14. E naquela data, como demonstrado pela primeira torre à esquerda neste gráfico, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior informou ao mercado que estavam aí sendo embarcadas apenas 3.660 toneladas do produto in natura por dia útil. No dia 22, essas informações foram atualizadas, mantendo os números muito semelhantes, de 3.680 toneladas de média. E aí veio a tremenda surpresa. Exatamente no período de paralisação dos caminhoneiros, enquanto o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e a ABIEC faziam um terrorismo barato para promover o caos e faturar com a crise, os embarques dispararam. Os números do governo anunciaram que o mês de maio deste ano fechou com uma média diária de embarques de 4.310 toneladas, quase 18% acima do anunciado no início do mês. Se esses números forem mesmo reais, cadê os prejuízos com a greve? Pois bem, de acordo com o governo, o preço da tonelada de carne bovina exportada in natura a partir do Brasil também aumentou.
No início de maio, era negociada a 4.100 dólares no exterior. Subiu para mais de 4.172 e encerrou o mês muito próxima de 4.185 dólares. Com tudo isso, o faturamento dos exportadores deu um salto de 20%, ganhando corpo justamente no período em que a ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, entidade criada para defender os interesses comerciais dos grandes frigoríficos exportadores, chorava na mídia falando em prejuízos milionários. No início de maio, a previsão era que as exportações de carne bovina in natura rendessem aos frigoríficos exportadores cerca de 315 milhões de dólares. Esse resultado acabou encostando na casa de 379 milhões, só 63 milhões de dólares a mais. Mas e aí? Cadê os prejuízos com a greve? As exportações de maio desse ano renderam aos mega frigoríficos 1 bilhão e 380 milhões de reais, perdendo apenas para 2016. Já à frente a 2017, o aumento foi de 12,2%, o que significa 150 milhões de reais a mais no cofre da indústria exportadora. E aí, perguntamos novamente, cadê os prejuízos com a greve? Pois bem, o volume final de embarques não só jogou no lixo o terrorismo barato dos oportunistas, como confirmou a necessidade de retração das vendas para atender o mercado interno, exatamente como já vinha alertando a equipe de pecuária de corte da Rural Business. O assinante estrategista de mercado precisa saber ainda que o volume de 90.550 toneladas de carne bovina in natura embarcada ao exterior em maio superou em muito as expectativas iniciais e de leve os registros de um ano atrás, mas mostrou tremenda diferença frente ao mesmo mês de 2014 e 2016, quando mais de 100 mil toneladas foram embarcadas, como demonstrado neste gráfico. Olha, o tempo de ganhar dinheiro fácil às custas da pecuária de corte do Brasil e do consumidor brasileiro de carne bovina acabou, ABIEC. Em tempos de informação rápida e de precisão, com o pacote de informações da Rural Business, é possível hoje desmascarar os oportunistas, ter memória mercadológica e assim não cair em modelos antigos de negócio. E de uma vez por todas, é preciso entender que sempre tem alguém tentando ganhar dinheiro às suas custas, produtor, e também às suas custas, consumidor de carnes do Brasil. Tem sempre alguém da grande indústria, do varejo e do governo defendendo seus próprios interesses e que está por aí de plantão para melhorar as margens às custas de perdas financeiras dos produtores de carnes e dos consumidores de proteína animal do Brasil. E antes de encerrar, um último alerta, fique muito atento ao mercado neste mês de junho que está apenas começando. Ninguém da grande indústria te conta que teve muita gente que tirou gado da escala e que agora precisa emocionar novamente esses vendedores que têm gado em áreas onde as pastagens ainda têm fôlego ou do produtor que tem capital de giro para suplementar aí os seus animais. Outra coisa que esses compradores também não dizem é que existe a necessidade de uma forte pressão de compra de gado gordo devido à urgência de recompor os estoques para o mercado interno e externo. Pressão que é ainda maior por parte dos pequenos e médios frigoríficos que precisam recompor os graves buracos resultantes da falta de gado dos últimos dias e enfrentar a concorrência dos grandes frigoríficos, colocando mais preço nas propostas de compra. Tudo isso, junto e misturado, pode fazer com que os preços das propostas de compra de boi e vaca gorda no Brasil melhorem para aqueles que têm memória de preço da arroba antes da greve começar. Então, meu amigo, use os dois ouvidos e os dois olhos para ver se realmente está vendendo gado gordo no Brasil com valores acima dos praticados antes da greve dos caminhoneiros. E para saber como se comportam de fato os preços antes e depois da greve e não ser pego de surpresa pelos oportunistas, consulte os valores diários dos últimos dias, meses e anos, disponível por meio do serviço de gráficos da nossa plataforma de informação. Por hoje nós encerramos aqui, você vê agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.